Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo do meu canal e eu criei esse canal para a gente conversar sobre balé adulto. Eu retomei as aulas de balé quando eu estava com 20 anos de idade e agora já são 10 anos que eu estou na sala de aula e eu gosto muito de conhecer pessoas que também embarcaram nessa, pessoas que têm vontade de fazer aula e também gostaria de trazer para vocês um pouquinho do que eu aprendi nesse tempo na sala de aula. Porque o balé, gente, é um aprendizado constante, a gente sempre melhora, a gente sempre cresce. Então eu queria compartilhar um pouco com vocês e receber de vocês as suas dicas, as suas histórias, tudo que vocês puderem me contar, para a gente criar assim uma comunidade de dançarinos adultos. Nesse primeiro vídeo eu queria falar de algumas coisas bem introdutórias. Eu sei que existem algumas dúvidas que todo mundo tem na hora de começar a fazer aula, na hora de procurar uma escola. A primeira, bem básica, é assim: será que eu devo fazer aula de balé? Será que não tô velha demais? Porque as pessoas acham que balé é coisa de criança. Muita criança faz balé, então balé é coisa de criança. Não é verdade. Então, se você tem vontade de fazer balé, a resposta é sim, você deve, você merece dar a você mesmo essa experiência, essa possibilidade de realizar. Às vezes é um sonho antigo que não teve oportunidade quando criança, ou às vezes teve que parar e achou que nunca ia poder voltar. Então a primeira resposta é sim, com certeza, volte para a sala de aula ou comece as aulas. Você não precisa ter vergonha de falar que quer fazer balé ou achar que o balé está fora do alcance, porque cada vez mais nós temos bailarinas adultas, nós temos pessoas mais velhas procurando começar o balé ou retomar o balé, então é muito fácil de você achar uma turma e realizar esse sonho mesmo, não importa a idade. Segunda pergunta que as pessoas costumam fazer é: eu vou ter aula com criança? Porque eu vou começar o balé, vou precisar ir do beabá. Quem que vai estar na sala de aula comigo? Hoje em dia, o balé adulto virou uma coisa muito popular. Então, muitas escolas têm aula específica de balé adulto. Porém, algumas outras, ou talvez em cidades menores, acabam oferecendo as aulas conjuntas. Para quem está começando, tanto mais novo, criança, adolescente, e quem é adulto. Quando eu retomei o balé, eu estava com 20 anos, na minha sala tinha meninas de 18, 16 e tinha algumas de 12. E elas eram muito fofas e algumas delas ainda estão lá na escola. Foi muito legal vê-las crescerem, se formarem no colégio, entrarem na faculdade e sempre foram muito legais comigo. Sempre me aceitaram muito bem, nunca questionaram quem é ela com essa idade chegando aqui de forma alguma. E eu já ouvi muitos relatos de outras pessoas que também fizeram aula com criança e que sempre foi uma relação muito agradável. Então, se você achar uma escola que não tem uma turma específica de adulto, não deixa que isso impeça, porque no geral as crianças e os adolescentes são muito receptivos, não precisa ser um empecilho para você. Uma outra dúvida que as pessoas costumam ter para começar o balé adulto é: começando com essa idade, será que um dia eu vou poder usar as lindas sapatilhas de ponta? Gente, em geral sim. Eu comecei com 20, eu passei para sapatilha de ponta, conheço mulheres que começaram com 40 anos e também chegaram a usar a sapatilha de ponta. A menos que você tenha uma condição física, de uma condição óssea, alguma coisa assim que impeça o trabalho com as sapatilhas de ponta, o mais provável é que você vá usá-las sim. Depende da quantidade de aula que você está fazendo, depende da sua força para saber em quanto tempo. Mas, em geral, as bailarinas adultas usam sim as lindas sapatilhas. Mais uma pergunta que todo mundo se faz é: começando o balé adulto, eu posso ser profissional? Isso já é uma questão que eu vou querer fazer um vídeo à parte para falar só disso. Para adiantar alguma coisa para vocês agora, eu digo que é muito difícil, porque em geral quem segue carreira no balé são pessoas que começaram muito pequenas e que aos 18, 19 anos
já estão com um nível de técnica muito avançado e vai ser com essa idade que elas vão começar a procurar emprego em companhias de dança. Dito isso, tem algumas bailarinas sim que começaram mais tarde, qual idade depende de cada uma. Então, eu não quero acabar com os sonhos de ninguém, também não quero prometer falsas esperanças. É difícil, vai depender muito das facilidades físicas que você já tiver para começo de conversa e da quantidade de aulas que você pode fazer. Então, por ser um assunto muito longo, muito complexo, eu vou fazer um vídeo específico só sobre isso. Acho que mais uma pergunta que as pessoas têm antes de começar as aulas é o seguinte: eu vou ter que usar aquela roupinha cor-de-rosa de balé? Bom, na verdade, aquela roupinha, que nem sempre é cor-de-rosa, ela é muito boa, ela é pensada especificamente para o balé. Tanto por permitir uma amplitude de movimentos, quanto por dar ao professor uma visão melhor do corpo do aluno para corrigi-lo. Em geral, as aulas de balé adulto não exigem uniforme. Então, em vez de usar o tal do colã cor-de-rosa, você pode usar preto, vermelho, azul marinho, pode usar com uma saia, com shorts. Eu já vi pessoas fazendo aula até de camiseta justa e calça legging, que não é bem o ideal, mas tem. Então, não deixa... Às vezes a gente tem encanação com roupa. Ah, não vou fazer aula porque eu não vou ficar bem nessa roupa, ou eu vou me sentir desconfortável, não vou conseguir aproveitar a aula. Não pensa nisso. Em geral, aulas de balé adulto não tem uniforme, então você pode se vestir de um jeito que você fique mais confortável, desde que a roupa seja propícia para dançar e que também permita que o professor te veja bem. Às vezes a gente entrava na sala de aula com umas camisetas largas por cima do colã e uma vez a professora falou que era para todo mundo tirar aqueles pijamas, porque realmente atrapalhavam muito na hora de ela fazer as correções. Mas você pode sim dar uma contornada aqui, uma contornada ali para não usar só o colã e a meia calça. Pouquíssimas escolas exigem que os bailarinos adultos tenham uniforme. No entanto, se a sua especificamente exigir, saiba que ninguém está preocupado, ninguém está te julgando, ninguém está olhando. Na verdade, todo mundo ali está preocupado em melhorar, em cuidar de si mesmo. E eu acho que em algum tempo de aula, com um pouquinho de tempo de aula, você vai desencanar do problema da roupa. Então não deixa a roupa te impedir de fazer aula, ok? E a última pergunta que eu vou colocar aqui no vídeo foi uma pergunta que eu tive quando eu comecei as aulas. O que acontece, gente, é que desde pequenininha, e eu fiz balé quando muito pequena, eu nunca tive um bom alongamento. Já nasci assim meio durinha, meio não, bastante durinha. E quando eu escolhi a escola onde eu ia fazer aula, no site eles tinham fotos. E tinha uma foto que as meninas todas estavam com a perna aqui em cima. E eu falei, gente, eu vou pagar o maior mico, porque eu não consigo fazer isso e eu não sei se um dia eu vou conseguir. Eu nasci assim. Então eu tinha muita vergonha de chegar lá com a perninha baixa, com essas coisas, sem saber fazer. Então, o que eu aprendi nesse tempo é que eu sou durinha mesmo, que é difícil, mas que não é isso que faz a bailarina. Uma bailarina bonita, bem colocada, delicada, com limpeza de movimentos, é uma bailarina muito mais completa do que uma que simplesmente levanta a perna a troco de desperdiçar tudo que ela sabe para conseguir mais altura. Então eu tinha essa encanação, porque eu realmente nasci muito durinha. E eu tô lá e tô fazendo as aulas e confesso que não tenho a perna na orelha, mas que isso não tá sendo um problema. Um fato engraçado é que eu tinha aula de ginástica na faculdade e eu fazia, antes de eu fazer o balé, e o professor mandava a gente se curvar e colocar a mão no chão. Eu não conseguia. Gente, eu não passava muito do joelho. Não conseguia alcançar o chão mesmo. E 2 anos depois, quando eu comecei a fazer aula de balé, acho que eu estava uns 3 meses na aula e alguém brincou, você consegue pôr a mão no chão? E eu falei, não, não consigo. Olha,
hipos. Em 3 meses de balé eu já tinha assim melhorado muito. E se você também tem alguma coisinha assim, saiba que são as aulas que vão te levar adiante, que vão te ajudar a melhorar, que você não tem que chegar sabendo tudo. Bom, pessoal, esse foi o meu primeiro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica aqui em curtir. Também se inscrevam no canal, porque eu vou trazer vídeos com frequência. Se vocês tiverem dúvidas ou alguma coisa, fala sobre isso. Eu queria saber sobre tal assunto. Coloquem nos comentários que eu vou tentar atender todo mundo. Quando eu não souber, eu vou perguntar para quem saiba. E eu vou alimentar esse canal com bastante frequência. Por isso, se vocês querem ver mais, se inscrevam. E muito, muito, muito obrigada a todo mundo que assistiu. Um beijo!